Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta! A queda no número de matrículas na pré-escola, em creches e no ensino fundamental pode derrubar o Fundeb em cidades do Ceará. Os números divulgados pelo Ministério da Educação geram preocupação entre gestores municipais. Acompanhe mais detalhes com o repórter Carlos Alberto. Os números publicados pelo Ministério da Educação com brusca queda na quantidade de matrículas na rede pública de ensino para o ano de 2021 geram apreensão entre gestores de cidades do Ceará que temem a redução no volume de verbas do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Em todo o Brasil, são 1.282 municípios ameaçados de perder recursos na complementação que a União faz para o ensino infantil, fundamental e médio. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, aponta pelo menos 1.437.065 matrículas na pré-escola, em creches e nas séries iniciais e finais do ensino fundamental. O quadro desenhado pela CNM mostra que entre as 184 cidades do Ceará são pelo menos 220.401 matrículas a menos em 2021, se comparado com o ano de 2020. O ensino fundamental integral, com base nesse relatório, terá 198.149 estudantes a menos em 105 cidades. Um total de 163 cidades cearenses, por exemplo, registra queda de 2.099 matrículas, enquanto em 101 municípios, conforme o mesmo levantamento, a rede de ensino fundamental fica sem 3.080 estudantes na zona rural. Os dados do Ministério da Educação, de acordo com a publicação da CNM, mostram ao mesmo tempo que em muitos municípios brasileiros houve aumento na quantidade de matrículas. Em 79 cidades do Ceará, são 73.130 novas matrículas em anos iniciais do ensino fundamental na área urbana, enquanto em 72 municípios há crescimento na zona rural de 16.353 matrículas. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, não representa surpresa uma eventual queda no número de matrículas nas escolas públicas em 2021, uma vez que a pandemia da Covid-19, que provocou a suspensão das aulas presenciais, deixou desânimo entre pais, entre estudantes e muitos não renovaram a matrícula. Esse quadro gerava apreensão entre educadores que sempre defenderam em 2020 uma ampla mobilização dos gestores federais, estaduais e municipais da educação para ser evitado um quadro de evasão escolar. Mas, nos números do Ministério da Educação, que provocaram o pedido de esclarecimentos feito pela CNM, Confederação Nacional dos Municípios, o que chama a atenção é que em muitas cidades há aumento do número de matrículas. Os prefeitos dos municípios que aparecem com redução na quantidade de matrículas passaram a manifestar inquietação porque quanto menos alunos, menor é a contrapartida da União por meio do Fundeb para o ensino público infantil, fundamental e médio. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aí novamente aos nossos ouvintes. Sem dúvida que a pandemia causa uma evasão no número, de alunos que deixam de frequentar a escola, Luzenor. E isso tem um impacto, sim, no repasse do Fundeb, já que o Fundeb, a cota que se destina para os municípios e também para os estados, naturalmente, é calculada em cima do quantitativo de alunos matriculados. Reduziu essa quantidade, naturalmente que o repasse também cai. Mas esse não é o único problema que está preocupando os prefeitos atualmente, os secretários municipais de educação. O que está preocupando, Zenor, é que o MEC, ao que tudo indica, errou
em repasses do Fundeb, e municípios aqui mesmo do estado do Ceará, Luzenor, podem perder aí 215 milhões e 400 mil reais. E quem está dizendo isso não sou eu não, tá? Esse erro foi identificado pela associação aqui dos municípios do estado do Ceará, a APRESE, num trabalho feito em parceria com a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Olha só, o Ministério da Educação cometeu essa falha, Luzenor, porque deixou de contabilizar, segundo a APRESE, milhares de estudantes que estão na divisão dos recursos do Fundeb aqui para o estado do Ceará em 2021. Esse erro, na realidade, foi detectado porque, por exemplo, na parte dos alunos que têm o ensino presencial, eles colocaram como se fosse apenas um turno. Na realidade, o ensino presencial é diferente, é diferenciado. Então, por exemplo, teve municípios que o repasse caiu em função de não contabilizar os alunos do ensino integral, da parte integral desse ensino. Significa dizer o seguinte, que esse trabalho todo do MEC, aliado sim ao fato de a gente estar numa pandemia, de alunos terem abandonado as escolas, mas que há um erro de cálculo do Ministério da Educação e que por conta disso os municípios cearenses estão tendo prejuízos. Os dados repassados, por exemplo, mostram aí um déficit do Fundeb aqui para o estado do Ceará de pelo menos 215 milhões, como eu falei, 400 mil reais. Mais de 190 mil alunos de tempo integral literalmente foram descartados nessa contabilidade feita lá pelo MEC. Então, isso impactou diretamente o repasse de dinheiro para 114 municípios cearenses. Então, a APRESE, juntamente com a Confederação Nacional do Município, está agora recorrendo ao FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e recorrendo aos técnicos do MEC para explicar esta diferença, para explicar este prejuízo e, naturalmente, recompor de forma correta esses repasses. Como o tema é educação, o Senado prepara pauta com a votação do projeto aprovado pela Câmara Federal, que reconhece aulas presenciais como atividade essencial. Carlos Silva. O Senado colocará em pauta o projeto oriundo da Câmara Federal, que torna o ensino presencial como atividade essencial. O Legislativo aprovou o texto base do projeto que considera aulas presenciais, tanto da educação básica quanto do ensino superior, como atividades essenciais, inclusive durante a pandemia, e que cria diretrizes para o retorno às escolas. 440 parlamentares participaram da votação, que teve 276 votos a favor e 164 contrários. Dos 22 representantes cearenses, 11 foram contra, 6 a favor e 5 não participaram da votação. Agora, os deputados vão votar propostas de modificação ao texto, que na sequência vai ao Senado. Além disso, o projeto proíbe a suspensão das atividades educacionais em formato presencial, exceto quando as condições sanitárias não permitirem, em situação que deverá estar fundamentada em critérios técnicos e científicos. Nesse caso, a decisão deverá constar em ato do chefe do Executivo Estadual ou Municipal. Durante a pandemia de Covid-19, estados e municípios decidiram suspender aulas presenciais para diminuir a disseminação do vírus. Para a oposição, o projeto é uma maneira de forçar governadores e prefeitos a retomarem as aulas nessa modalidade, mesmo em caso de agravamento da crise sanitária. O Conselho Nacional de Secretários de Educação se manifestou contra o projeto. A crítica é endossada pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Segundo a entidade, considerar a educação serviço essencial apenas para promover um retorno forçado às aulas presenciais, sem considerar as condições sanitárias das diferentes redes de ensino em todo o país, é, no mínimo, um entendimento equivocado, autoritário e antidemocrático, pois ignora as diferenças locais. Com informações para o Alerta Geral, Carlos Silva.